Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre Ásia. A gente vai retomar um pouco sobre as regiões desse continente gigante e vamos falar sobre alguns países. Como esse material é muito extenso, eu resumi e vou me atentar a 3 regiões principais e vamos falar de 4 países, certo? Vamos lá. Só para a gente lembrar das regiões, né? A gente tem a Ásia Setentrional, essa que fica mais em cima, o norte, que pega a Rússia. Temos a Ásia Central, temos o Sudoeste Asiático, que é onde ficam a maior parte dos países árabes. Temos também a Ásia Meridional, que é essa que engloba a Índia. Temos a Ásia Oriental, que tem as Coreias, o Japão, a China, a Mongólia. Temos o Sudeste Asiático, que pega essa parte de ilhas, com muitas ilhas. Tem Laos, Camboja, Vietnã, enfim, é muito variada a região. As regiões são muito variadas, as regiões da Ásia. Vamos falar sobre o Sudoeste Asiático. O Sudoeste Asiático ele é conhecido como Ásia Ocidental e tem 15 países, incluindo esses 7 aqui que fazem parte da Península Ibérica. Tem Iraque, Jordânia, Israel, Omã, Iêmen. Integra parte do que se convenciona chamar Oriente Médio, que inclui ainda países do norte da África e da Ásia Central. Na culinária deles tem muito azeitonas, azeites, por conta da proximidade com o mar Mediterrâneo, não é isso? Pães pita, mel, semente de gergelim, tâmaras, um tempero chamado sumagre, o grão de bico, hortelã e salsa. Entre os pratos mais populares estão os quibes e a shawarma. O arroz e o trigo são as principais fontes de alimento, incluindo a cevada também, que é bastante utilizada da mesma forma que o milho. O pão é comido praticamente em todas as refeições. A manteiga e o ghee, que é a manteiga clarificada, são os meios preferidos para realizar cozimentos. E o azeite de oliva é muito comum na região próxima ao Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo, né? A gente já falou aqui sobre os preparados de carne. Eles usam muito para fazer kebabs, que são espetinhos. E a carne suína, geralmente, ela é pouco consumida, muito pouco consumida por questões religiosas. Os guisados de carne, legumes servidos com arroz ou bulgur. Bulgur é uma espécie de trigo que eles cozinham. Ou pão são outras formas de preparar a carne na região, né? São os acompanhamentos. Usa-se muitas variedades de repolho, espinafre e alcelga. Cebola e cenoura também são bem marcantes. Como a gente já falou, as azeitonas, grão de bico, lentilha, feijão, legumes. Tem muitos iogurtes e queijos. As especiarias mais usadas são cominho, a noz moscada, a cúrcuma, a hortelã e a salsa. O café turco forte e espesso. E o chá, e os chás são bebidas também muito populares. Vamos falar sobre a Arábia Saudita. A gente vai pegar esse país para falar sobre a região, certo? A Arábia Saudita é um país jovem, apesar de ter uma cultura milenar, né? E suas terras altas ocidentais ao longo do Mar Vermelho fica Rejaz, que é o berço do Islã, da religião islâmica. E tem outras cidades sagradas como Meca e Medina. Quem é que assistiu o Clone aí? Enfim, a Arábia Saudita desenvolveu uma agricultura muito importante, né, nas últimas décadas, que ela transformou desertos em campos agrícolas. E hoje tem vários produtos, exporta vários produtos, né, como trigo, tâmaras. Ela tem muita semelhança com a cozinha de outros países árabes, que de forma geral, né, se consome mais cordeiro e frango, embora também seja muito consumida as carnes de caprinos e às vezes carne de camelo em alguns lugares, e os muçulmanos evitam comer carne de porco, assim como os judeus, né? Destaca-se o uso de lentilhas, o grão de bico, feijão, azeitona, quiabo, berinjela, pimentas, pepinos e conservas. As frutas mais comuns são as frutas cítricas, limão, laranja, por exemplo, além de tâmaras, figos, uvas, romãs, melões, melancias e damascos.
Na Arábia Saudita, as nozes são muito comuns, assim como as amêndoas, o amendoim, pinhões, pistache, que são incluídos não só nas comidas salgadas, como principalmente nos doces. Os doces árabes são deliciosos. Vamos para alguns exemplos de preparações comuns na Arábia Saudita e nessa região. Nós temos o pão pita, que é esse pão achatado, que geralmente ele sobe quando é levado ao forno, e quando você corta ele ao meio ele fica oco, e nessa cavidade as pessoas colocam outros ingredientes, né? Nós temos aqui o tahine é um molho que é usado como tempero, ele é feito a partir do gergelim torrado e triturado, ele é triturado até liberar seu óleo e virar essa pasta. Essa pasta do tahine a gente usa para fazer o hummus, que é essa outra pasta também utilizada nas refeições deles. O hummus é feito com grão de bico, é uma mistura de grão de bico, tahine, limão e especiarias. A partir do hummus a gente faz esse outro prato, que é o chamado baba ganoush. O baba ganoush, o principal ingrediente dele são as berinjelas. As berinjelas são assadas, retiradas da sua polpa, e aí ela é misturada e temperada, ficando um purê de berinjela que é misturado com o hummus, um pouco de tahine, limão, os temperos árabes, né, cominho, alho, zatá, e é muito saboroso, eu gosto bastante de baba ganoush. Nós temos aqui o cuscuz marroquino, que diferente do nosso cuscuz que é de milho, ele é feito de um grão de sêmola, que aí ele fica mais separadinho, ele não é todo totalmente junto, mas o cuscuz que a gente consome tem origem nesse cuscuz aqui, tem um parentesco com esse cuscuz. Aqui nós temos o fattoush, que é uma salada bem fresca, de legumes e verduras frescas, com pão temperadinho e chapeado. E nós temos o tabule, que é também uma espécie de salada à base de pepino e tomate, que leva o trigo para quibe. Nós temos os próprios quibes, né, que são são bolinhos feitos de carne e trigo especial, né, para quibe, que ele é frito e leva as especiarias também orientais. Nós temos aqui dois tipos de esfirra, a esfirra aberta e a esfirra fechada. Nós temos aqui o kafta, como a gente falou um pouco antes, né? São espetinhos de carne moída. Geralmente eles são feitos com carne caprina, que é a mais comum, mas também pode se fazer com carne de gado. Temos aqui o arakenab, que nada mais é do que aqueles charutinhos feitos, enrolados tradicionalmente com folhas de uva, de parreiras, de videiras, mas que a gente pode adaptar também com outros folhosos, certo? Não, o mais tradicional é feito com folhas de uva, mas também, mesmo lá na região, eles fazem com outros folhosos também. Vamos para a Índia Meridional agora. De uma novela nós fomos para outra agora, né, minha gente? Saímos do clone e fomos para o caminho das Índias. Ó. Então, a Índia, a Ásia Meridional, que é onde está situada a Índia, ela é composta por civilizações muito antigas, dentre as quais se destaca a indiana. A Índia tem uma cultura milenar, né, e é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas. Imagine aí, minha gente. 5 vezes a população do Brasil, né? As crenças religiosas e a cultura da Índia desempenham um papel influente na evolução de sua gastronomia. Aí você imagina essa quantidade de pessoas num país extremamente diverso, né, que tem muitos climas, muitas vegetações diferentes. Isso dá uma diversidade enorme de cultura. A gente pensa que a cultura indiana é uma só, mas não. Dentro da Índia tem várias, cada região é muito diferente. E o vegetarianismo é muito praticado, porque como a gente sabe, né, a vaca é um animal sagrado. Lá eles comem outras carnes, como carne de ovinos e caprinos, mas a carne de gado praticamente não é consumida, né? Então o vegetarianismo acaba se destacando.
A mistura única da culinária indiana evoluiu através das interações culturais em larga escala com a Pérsia, a Grécia Antiga, os mongóis e a Ásia Ocidental, que é essa parte lá que a gente acabou de ver, do Oriente Médio. Os alimentos do Novo Mundo, como as pimentas, o tomate, batata, abóbora, que foram levados pelos árabes e pelos portugueses no século XVI, né, para os 1500 e alguma coisa, e os europeus, que levaram sua cultura gastronômica durante o período que a Índia virou uma colônia, aumentaram ainda mais a diversidade da culinária indiana, que já era extremamente diversa. E a Índia também fez o sentido oposto, né? Fez o caminho oposto quando ela influenciou as culinárias de todo o mundo, especialmente as do Sudeste Asiático, né? As dos vizinhos que ficam um pouco mais ao sul. Mas aqui na própria América nós temos países muito influenciados. A Jamaica, né? Como a gente já viu, tem muita influência da Índia. Algumas preparações, nós temos o curry ou caril, né? Pode ser tanto o tempero quanto esse molho bem temperado que é feito e misturado com outros alimentos. Aqui nós temos o exemplo de um curry de peixe. Então, o curry é esse caldo bem saboroso, bem cheio de especiarias, cheio de tempero, geralmente com pimenta, que ele é um ensopado muito tradicional indiano. Ele pode ser tanto o tempero seco, a gente pode chamar de curry o tempero seco, quanto essa preparação de ensopado. Aqui é o ensopado feito com peixe. Temos a samosa. Samosas são pasteizinhos que são muito comuns lá na Índia. São pastéis fritos, a comida do dia a dia, comida de rua. Nós temos aqui o vada pav, que são sanduíches, hambúrgueres que não levam carne, eles são feitos de batata, que também são bastante populares e consumidos, no dia a dia. Perdão, gente, subi aqui demais o negócio. E temos o palak paneer. Palak paneer também é muito comum, é uma espécie de curry vegetal. Ele leva queijo, que é essa partezinha, são cubinhos de queijo, e esse molho é feito com algum vegetal, geralmente espinafre. Então ele é um curry, ele é uma espécie de curry vegetariano, né? Porque não leva carne, embora leve o queijo, ele pode ser considerado vegetariano, certo? Ovo-lacto-vegetariano. Lacto-vegetariano, né, na verdade. Chegamos na Ásia Oriental e nós vamos falar de dois países muito importantes para a gastronomia do mundo, que são a China e o Japão. A Ásia Oriental também é chamada de Extremo Oriente e tem culturas milenares e cheias de tradição. A China, por si só, tem mais de 4.000 anos de história registrada. Está escrito na escrita deles lá. 4.000 anos de história. E é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Os chineses levaram a sua cultura para outros países, influenciando nações e o resto do mundo, né? O Japão, por sua vez, é essa ilha que a gente vê aqui e que ficou isolado do resto do mundo por muitos e muitos tempos. E vários hábitos desse tempo que o Japão estava isolado ainda hoje existem, como a cerimônia do chá, né, como a sua religião. E tanto a China quanto o Japão têm cozinhas muito distintas e populares mundo afora. A cozinha da China influenciou muito a cozinha do Japão. Algumas preparações da China, nós vemos aqui o frango xadrez, que ele é feito com o frango, pimentões, um molho especial, né? Temos aqui o amendoim, que ele é utilizado também para finalizar. Nós temos o bao ou baozi, que é um pãozinho feito no vapor, recheado com carne. Geralmente ele é feito com carne de porco, mas pode ter outros recheios. É o pãozinho do Kung Fu Panda, daquele animação Kung Fu Panda, é o que ele gosta de comer, é o bao. Nós temos aqui o rolinho primavera, que é uma massa bem fininha
recheada, que é recheada, dobrada, né, como se fosse um rolinho, e frita. Temos aqui também o tradicional pato de Pequim, que na cidade de Pequim é muito tradicional, né? Ele é frito dessa forma inteiro, né? E é bastante consumido e muito tradicional na China. No Japão nós temos aqui o sushi e o sashimi, que são muito tradicionais, né? Muito populares. A diferença do sushi para o sashimi é que o sushi você consome a carne juntamente com o arroz. E o sashimi, a carne vem separada, né? A proteína que você vai consumir, você consome separado. Nós temos o lamen, que é uma herança chinesa, que é um macarrão colocado dentro de um fundo saboroso, né? Que tem algumas coberturas. Aqui nas coberturas nós podemos ver o chacho, nesse aqui especificamente o chacho, que é esse pedaço de carne de porco. Nós temos um ovo, que ele tradicionalmente ele é colocado para marinar. Ele é cozido e colocado para marinar. Nós temos a alga nori, nós temos o naruto, que é essa massa de peixe enrolada que tem uma partezinha rosada, né? E temos aqui cebolinha verde, que é uma guarnição bastante utilizada no Japão. Em seguida nós temos os onigiri. Onigiri são bolinhos de arroz japonês, que são recheados. Geralmente se recheia com peixe, né? Um salmão ou outro tipo de peixe. Eles são servidos com nori, e em alguns lugares eles fazem alguns adornos, né, para deixar mais atraente, aqui no caso para uma criança, por exemplo, né? Temos o onigiri, que é o tradicional omelete japonês feito nessa frigideira especial quadrada. Ele é frito e enrolado, então são várias camadas de omelete enroladas, como se fosse um rocambole, mas bem fininhas essas camadas de ovo. E eles vão sendo enrolados. Temos o misoshiro, que é uma sopa de miso. Miso é uma pasta feita a partir da soja. E a soja é um ingrediente bastante utilizado no Japão, né? Nós temos o shoyu, que não deixa a gente mentir. E temos o tofu, que é esse queijo, que é utilizado também no misoshiro. Então, o misoshiro é uma sopa feita com o miso, a pasta, e você pode colocar algas, pode colocar tofu, e vira um misoshiro. O tofu é um queijo feito a partir do leite de soja. O okonomiyaki, que é uma panquecona feita a partir de repolho com uma massa feita a partir de leite e trigo, perdão, você mistura, adiciona o repolho, faz mais algumas outros temperos, pode colocar outros vegetais também, e ele é frito numa chapa e servido com molho e maionese. E temos o gyoza. O gyoza também é uma herança japonesa, que são pastéisinhos cozidos no vapor e que são levados para fritar. Ele pode ser frito ou apenas cozido no vapor, mas geralmente você cozinha no vapor e depois frita. Então essas são preparações do Japão. Tem muitas preparações, minha gente, tanto no Japão, quanto na China, quanto no Oriente Médio. São cozinhas realmente fascinantes e que nós brasileiros gostamos bastante, né? Também são muito populares aqui. Então é isso, a aula de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês até agora e nos vemos na próxima aula. Até lá!